Todo mundo está falando sobre essa nova transformação que o Espírito Santo está trazendo na vida de milhares de pessoas. Na verdade, é uma nova transformação porque, por algum momento, a Igreja de Cristo, por algum momento, muitos cristãos fecharam as suas mentes, se perderam no caminho. E você não vai ficar de fora. Se você caiu nesse vídeo, é porque o Espírito Santo quer transformar o seu coração de uma vez por todas. Você sabia que o seu coração, ele pensa? Você sabia que o seu coração, ele tem neurônios? Você sabia que o seu coração, ele tem um mini cérebro nele? Você sabia que toda transformação que você precisa fazer não é no seu cérebro, na sua mente, mas no seu coração? Você sabia? Se você não sabia, eu quero dizer para você, a ciência já prova isso que eu estou falando aqui. E a Bíblia tem mais de 854 versículos falando sobre a transformação do coração. Eu demorei praticamente mais de 37 anos para descobrir o que você está prestes a descobrir nessa jornada que nós vamos fazer aqui a partir deste vídeo. E preste muita atenção agora. Se você caiu nesse vídeo, foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Porque o Espírito Santo quer mudar o seu coração, ele quer mudar a sua família, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida financeira. Você ontem mesmo orou pedindo a Deus uma resposta. E você caiu nesse vídeo e você sentiu que foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Então, se foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui, a primeira coisa que você vai fazer, você vai se inscrever nesse canal. Porque a partir desse vídeo nós vamos trabalhar aqui uma jornada do seu coração. E eu te garanto que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Eu te garanto que a partir deste vídeo, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a cada vídeo você vai adquirir uma nova consciência, uma nova sabedoria. E Deus vai te trazer de volta ao caminho. Olá, eu me chamo Leandro Nascimento, eu sou autor aqui do canal De Volta ao Caminho. E minha missão nesse canal aqui é transformar vidas através da palavra de Deus, através da transformação do coração. Nesse caminho, com todo esse mundo de tecnologia, com várias informações, a Igreja de Cristo, ela se perdeu em algumas direções nos seus corações. Com tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, tudo aquilo que a gente aprendeu desde a nossa infância, alguns princípios e algumas mensagens foram inscritas nos nossos corações. E Deus quer trazer clareza, o Espírito Santo quer colocar ali uma luz, fazer você entender o que está errado no seu coração, o que você precisa transformar no coração. Pode ver que aquela nação que saiu do Egito, ela não conseguiu vivenciar as promessas de Deus. Porque elas saíram do Egito, mas o Egito tinha escrito várias mensagens, várias crenças nos corações delas. E quando elas tiveram que experimentar o novo de Deus no deserto, mesmo Deus fazendo tantas coisas, mesmo Deus agindo de tantas formas, o Egito que estava gravado no coração delas, não permitiu elas prosperarem e não permitiu elas atingirem a terra prometida. Então, da mesma forma, o tempo de Egito, na sua vida que você viveu em alguns momentos, ele escreveu algumas mensagens no seu coração, que em muitos momentos tem impedido você de acessar e de viver o novo de Deus. E através dessa jornada que nós vamos fazer aqui, você vai aprender, porque o Espírito Santo vai te transformar. Então redobre a sua atenção, fique comigo aqui até o final, e você vai levar esse vídeo para milhares de pessoas. Porque a mesma missão que o Senhor me deu de transformar milhões de pessoas, milhares de pessoas, Deus tem na sua vida. Então, se você precisa de uma transformação real no seu coração, se você precisa entender, se você gostou desse assunto, que o seu coração ele tem um minicérebro, que o seu coração ele pensa, num primeiro momento parece que eu estou falando loucura, mas eu vou te provar aqui, vou te mostrar que a ciência, ela já prova, a nova ciência hoje, ela já prova o que a Bíblia já diz. Que o nosso coração ele pensa, que o nosso coração tem um mini cérebro, que o nosso coração ele tem um neurônio, que existe mais informações vindo do nosso coração para o nosso cérebro do que do nosso cérebro vindo para o nosso coração. O nosso coração ele processa tudo, ele manda informação para o nosso cérebro e o nosso cérebro ele executa. Fica comigo nessa jornada que Deus vai te transformar.
Então vamos lá, pega papel e caneta. Nós vamos trabalhar nessa jornada. Vai ser praticamente, nós vamos trabalhar aqui a introdução hoje e depois mais 21 capítulos do livro. Nós vamos trabalhar aqui com o livro Coração, do Reinhard. Então nós vamos trabalhar com esse livro Coração. Você vê que esse livro, ele tem mudado a minha vida. Porque esse livro, ele tem trago uma mensagem sobre o coração de uma forma que a Bíblia mostra, de uma forma que a Bíblia sempre ensinou. Mas a gente nunca tentou nessa forma. Até porque veio uma filosofia, né? Através de René Descartes, ele trouxe aquela mensagem que penso, logo existo. E a partir daí a ciência antiga sempre, né, falava sobre a transformação do cérebro. Hoje a gente tem estudos da neurociência que estuda o cérebro e tudo mais. Só que novos estudos, né, da nova ciência vem mostrando o que a Bíblia já falava muito. E aí a gente vai começar a entender alguns versículos que nós cristãos muitas vezes nem percebia. Quando Jesus, né, falava, né, quando a Bíblia vai dizer tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Então muitas vezes a gente não entende isso. Quando Jesus falava assim, ó, por que pensaste assim em vossos corações? Então Jesus já está falando, pensamento do coração? Assim como pensa no coração, você se torna. Então você vai ver que a gente vai passar nessa jornada aqui por várias partes, e a gente vai começar a entender que por muitos momentos Jesus falou sobre o pensamento do coração, imagens do coração, que a imagem do coração era imagens má, né? Por isso aquele povo agia daquele jeito. E muitas vezes a gente não entendeu porque em toda a história, né, a gente começou a aprender que toda mudança ela precisa ser feita no cérebro. E a gente, por muitos e muitos tempos, as pessoas estão tentando mudar seu cérebro, tentando ser positivo, só que elas estão tentando mudar aquilo que é o local errado. Enquanto que a mudança ela tem que ser feita em outro lugar, porque ali é onde que está escritas as mensagens. Então é lindo esse estudo. Quando eu peguei isso a primeira vez, quando eu entendi essa primeira vez isso, eu comecei a ver, tá aí. Porque eu estudo cérebro, porque eu estudo mente, porque eu estou tentando a mudança do mindset, né? Sempre fui alguém que tive muito aberto a esse assunto de mindset, mudança de mentalidade. E aí eu comecei a entender por que eu lia livros, por que eu lia tanta coisa, porque eu fazia tantos exercícios positivos, né? Declarava tantas coisas, mas a vida nunca mudava, porque eu estava tentando mudar o local errado. Onde o que eu precisava mudar, toda mudança precisava acontecer no coração. E o que Deus vai te revelar a partir de hoje é lindo. Então eu quero que você redobre a sua atenção, eu quero que você tenha paciência comigo e eu quero que você entenda que tudo o que eu vou gravar nesse vídeo aqui, eu não tenho script nenhum, só tenho o livro e o Espírito Santo aqui guiando. Eu não vou fazer corte nesse vídeo, eu não vou fazer edição. O objetivo desses vídeos não é editar, não é nada disso. Aquilo que o Espírito Santo trazer na minha mente, no meu coração, daquilo que ele já me ensinou, daquilo que me revelou, eu vou trazer para a sua vida em cada vídeo. Então não tem script, não tem nada. Em algum momento, é claro, se eu ver alguma coisa importante que eu tenha que trazer, eu vou anotar para me poder não me esquecer aqui na hora e vou trazer para vocês. Mas eu quero que esses vídeos eles sejam mais limpo possível em questão de anotações, em questão de script, porque eu quero que seja algo da parte de Deus para a sua vida. Então, se porventura em algum momento aqui eu falar às vezes alguma palavra errada, eu às vezes, né, acontecer alguma coisa fisicamente, às vezes tossir, alguma coisa assim, que vocês possam me perdoar aqui, porque eu não vou editar nada nesse vídeo. Até porque o objetivo é te entregar o melhor, te entregar algo sincero. É te entregar algo do meu coração, vindo do coração de Deus diretamente para a sua alma, para o seu coração. Então, vamos lá, primeiro capítulo. Depois eu vou deixar para vocês no link da descrição o link onde vocês podem comprar esse livro aqui, né? Não ganho nada por isso, não ganho comissão nem nada, mas onde vocês podem estar adquirindo na loja diretamente, né, do Reinhard, onde vocês possam estar adquirindo esse livro para quem quiser acompanhar e tudo mais. Então vamos lá, introdução aqui na página 9. Em 1992 fui conduzido pelo Senhor a fazer um jejum de 14 dias, apenas tomando água. Naquela época não tínhamos internet, celulares ou dispositivos eletrônicos como hoje. E o Senhor pediu que eu passasse a maior parte do meu tempo orando no porão da minha casa. No 13º dia do jejum, desci para o porão bem cedo, como era de costume, e passei o dia todo orando.
meditando e lendo a palavra de Deus. À tarde o Senhor falou muito claramente ao meu coração: prepara papel, prepara caneta. Então você já prepara também o seu papel e a caneta, que Deus vai te revelar muita coisa nessa jornada, porque vou lhe ensinar coisas importantes. Então obedeci e recebi muitas informações e revelações. Muito do que ouvi não fazia sentido para mim naquela época, mas escrevi mesmo assim. Também recebi muitas referências de passagens bíblicas para que eu anotasse junto com as revelações, e assim muitas informações me foi dada. Quando acabou, pesquisei todas aquelas referências e tudo se conectou perfeitamente. Então, no primeiro momento aqui, eu quero que você, essa primeira parte aqui, eu quero fazer uma observação sobre essa questão de que num primeiro momento você vai aprender muitas coisas novas. O Senhor vai te trazer muitos ensinamentos que talvez num primeiro momento você vai olhar e vai falar assim: poxa, será que esse aqui é desse jeito? Porque é algo novo para você. Então você precisa abrir a sua mentalidade. Então eu quero que você veja cada vídeo, que você estuda cada assunto aqui que você vai aprender com o Espírito Santo. Então você vai chamar o Espírito Santo para o Espírito Santo te discernir, para o Espírito Santo te fazer entender, para o Espírito Santo te fazer você compreender. Porque vai ter coisas aqui que você nunca ouviu em lugar nenhum, que você nunca ouviu na igreja onde você foi, você nunca ouviu nenhuma vezes pastor ensinar, pastor pregar, nem nada, porque é algo realmente novo, realmente novo. Então você precisa do Espírito Santo, né? Para muitos é novo, tem pessoas que já conhecem isso aqui, mas tudo você vai ver que dentro da palavra existe lógica, e muito mais, você vai aprender ferramentas poderosas aqui, que eu vou trazer para você, que vai transformar a sua vida, que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor, que vai ajudar você a ser uma pessoa mais paciente, que vai ajudar você a ser uma pessoa que vive, que recebe o amor ágape de Deus e vive nesse amor ágape, que vive na paz, que vive no amor. E com isso o Senhor vai abrir as portas em todas as áreas da sua vida, porque você vai ver que muitas áreas da sua vida que estão travadas é porque alguma linha de comando no seu coração, ela está paralisada. Alguma crença errada você colocou aí, e essa crença errada tem impedido você de acessar as bênçãos de Deus. Mas através do que nós vamos aqui, que você vai aprender, que o Espírito Santo vai te ensinar, todas essas barreiras serão quebradas. Essas crenças serão refeitas e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Muitas das revelações que recebi pareciam absurdas para mim naquela época, mas guardei tudo no coração e compartilhei com pouquíssimas pessoas. Nos 20 anos seguintes, estudei e pesquisei tudo o que a ciência dizia sobre o coração. Também pesquisei cada uma das 854 referências nas quais a palavra coração foi mencionada na Bíblia, tanto no grego quanto no hebraico. O que descobri fez meu coração vibrar. Então isso aqui, quando eu aprendi, quando eu vi a primeira vez também, que eu falei, poxa, 854 referências da palavra coração. Então, se a Bíblia ela vai falar 850 vezes sobre o coração, se Deus vai achar importante deixar registrado 850 passagens que falam a respeito do nosso coração, isso significa que o coração é algo importante. Você vai aprender nessa jornada que o coração é um dos órgãos mais importantes. Muitas vezes a gente aprendeu, né, na nossa vida, que quem dá o comando para todo o corpo é o nosso cérebro. Mas você vai ver que a ciência moderna hoje já prova que todo o comando ele sai do coração. Pode ver que o coração é o primeiro órgão a ser gerado. Antes mesmo de um cérebro existir, o coração é o primeiro órgão que nasce. Pode ver que a primeira vez quando a gente vai, né, quando a mulher vai escutar ali, o que vai escutar a primeira vez não é o cérebro, não é o funcionamento do cérebro, porque o cérebro ainda não existe, mas é o coração. Porque do coração, por isso que a Bíblia vai dizer, do coração procede todas as saídas da vida. Então guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Você vai ver que você não vai achar nenhum versículo dizendo guarda o cérebro, porque dele procede a saída da vida. Mas você vai ver vários dizendo para você guardar o seu coração. E isso é lindo, isso é maravilhoso o que Deus faz. E você vai ver que tudo vai se encaixar. E você vai ver que toda a transformação que você sempre buscou e não conseguiu, a partir dessa jornada, você vai conseguir, porque Deus vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Então, muito importante isso, 854 referências. Então, você vai passar a dar atenção ao seu coração. Coisa que você nunca deu.
você vai começar a dar, porque a palavra de Deus, se ela fala tanto, né? A palavra de Deus, ela fala, você vai ver que ela fala muito mais sobre coração do que sobre fé. E isso é lindo. Este livro é resultado de milhares de horas de estudo e pesquisa, e estou absolutamente convicto de que, se você aplicar diligentemente as verdades contidas nele, junto com exercícios de meditação, que fazem parte do kit de transformação do coração, sua vida jamais será a mesma. Obviamente, o livro também está disponível para ser adquirido separadamente, contudo, para que você possa tirar o máximo proveito de tudo que aprendi através de muita oração, estudo, investimento de tempo e dinheiro em pesquisas e cursos sobre o coração, eu incentivo a adquirir também os áudios de meditação. Eles são o resultado de todos estes anos de estudo e foram gravados especialmente para esse projeto. Aqui o autor do livro ele tá falando sobre áudios de meditação que existe referente a esse livro. Só que aqui nós não vamos ater o áudio em si. Existe um áudio de meditação, que é um produto que o autor ele vende à parte, que ele orienta, né, você seguir junto com o livro. Você vai ler um capítulo, você vai ver que nessa primeira introdução ele vai indicar a gente ler um capítulo por dia. É por isso que a gente vai ler aqui nessa jornada um por dia e vai comentar sobre ele. E aí ele orienta junto fazer esse áudio de meditação, tá? Só que aqui a gente não vai trabalhar o áudio de meditação, que o áudio de meditação é um produto à parte do autor. Mas eu vou fazer aqui a leitura, vou aqui passar bastante conhecimento e muitas das coisas que você vai viver no áudio ali, Deus vai trazer aqui. E em tempo real com o Espírito Santo falando ao seu coração, tá bom? Então só para entender que nessa introdução, quando ele falar dos áudios de meditação e tudo mais, a gente não vai se ater a esses áudios. A gente vai trabalhar apenas aqui a leitura do livro. Então, os exercícios de meditação foram planejados em oração e podem transformar seu coração de forma tão poderosa que, após fazê-los, você jamais será a mesma pessoa. Eles não somente têm base bíblica, mas sua eficácia é comprovada. Já recebi muitos testemunhos de vidas transformadas, pessoas que prosperaram muito além do que sonhavam ser possível, outras que receberam milagres de cura, mulheres que não podiam ter filhos e engravidaram. Talvez você esteja se perguntando por que eu fiz 21 capítulos e 21 exercícios de meditação. Há provas científicas de que, se você trabalhar em seu coração por 21 dias consecutivos, ele mudará. O importante é que haja compromisso e constância. Por isso, quero incentivá-lo a ler este livro de forma diferente de outros livros. Leia um capítulo por dia e todos os dias. Separe um tempo para fazer os exercícios de meditação 2 vezes ao dia, uma pela manhã e outra à noite. Confie em mim, funciona, vale a pena. Então aqui por isso que nós vamos trabalhar um capítulo por dia, seguindo a orientação do autor aqui que nos passou essa indicação aqui de ler um capítulo por dia. E essa leitura de um capítulo por dia, ela vai trabalhar uma mudança de hábito também, né? A gente vê vários estudos, né, sobre hábitos. É claro que existe isso, cada um que estuda sobre essa questão de hábitos, eles falam uma coisa. Tem gente que fala, né, que com 21 dias um hábito é programado, tem gente que fala que é com 1 mês, tem gente que fala que é 2 meses, tem gente que fala que é 3 meses, tem gente que fala que é 1 ano. É claro que vai depender da dedicação e vai depender também de cada hábito, cada rotina. Mas muitos hábitos na nossa vida, né, a partir de 21 dias você começa a construir uma nova trilha neural, né, no nosso consciente, e você começa a direcionar a sua vida para outro caminho. Então, por isso que ele ensina que a gente lê um capítulo por dia, porque cada dia você lendo esse capítulo, você estudando aquilo que é colocado em cada capítulo, você meditando sobre aquilo ali, você buscando no Espírito Santo essa transformação, a cada dia você vai receber uma nova porção. E aí nesses 21 dias você vai ver que muita coisa vai se transformar na sua vida. A sua vida vai se resolver por completo depois desses 21 dias? Não, porque é uma jornada que você vai viver. E essa jornada de transformação do coração, você vai ver que é uma jornada que você vai viver para o resto da vida. É uma jornada que não termina, porque todos os dias a gente vai aprender coisas novas sobre o nosso coração. Todos os dias o Espírito Santo vai mostrar coisas novas que a gente precisa mudar, que a gente precisa se transformar. Porque é uma jornada até o último dia da nossa vida. Da gente crescer, da gente melhorar, da gente tomar consciências novas, da gente aprender coisas novas. Então, todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo vai nos limpando, o Espírito Santo vai nos ensinando, o Espírito Santo vai nos ensinar coisas novas.
Depois de refletir muito, decidi que repetirei várias coisas ao longo deste livro, vez após outra. São verdades que devem ser enfatizadas muitas vezes a fim de efetivamente criarem raízes em seu coração. Paulo disse o seguinte aos Filipenses: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo. Para mim é uma segurança para vocês. Eu concordo com ele, por isso farei o mesmo aqui. Esse livro tem um propósito duplo. Primeiramente, de ajudá-lo a compreender seu próprio coração e então ensinar-lhe que você pode ter vida em abundância. O segundo propósito é para que você o use juntamente com os áudios de meditação, para reprogramar o seu coração e viver uma vida plena. De modo algum, posso publicar este livro sem expressar minha profunda gratidão a Deb. No ano desta publicação, faz 35 anos que ela está ao meu lado como minha esposa. Sem ela, tenho certeza de que este livro jamais teria sido escrito. Deb não somente me incentivou tantas e tantas vezes a escrevê-lo, mas fiel e gentilmente digitou os originais para mim. Ela também revisou e me ajudou a expressar o que está em meu coração de forma que você possa compreender e colocar em prática o que estou desesperadamente tentando lhe ensinar. Sou extremamente grato a ela, minha melhor amiga. No final de cada capítulo, escreverei uma declaração. Sinta-se livre para decidir se quer fazê-la como está ou se prefere personalizá-la. Caso prefira fazer sua própria declaração, eu o encorajo a fazê-la de todo o coração. Não simplesmente como uma tarefa religiosa despretensiosa. Tenha plena confiança de que este livro revolucionará tão poderosa sua vida que ela glorificará Jesus e você poderá desfrutar de todo o bem que vem de Deus e que já pertence a você através da obra consumada da cruz. O kit de transformação, agora que nota, o kit de transformação do coração é vendido separadamente, contém um áudio de introdução e outros 21 áudios de meditação gravados profissionalmente. Essa é uma única ferramenta para acompanhar este livro. Se você buscar mudar seu coração, também inclui um diário para você anotar e manter registro das mudanças e progressos obtidos. Então, a introdução do livro, ela termina aqui. Então, nós vamos, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a entrar no capítulo 1. Mas o que você precisa entender, toda a expectativa, que gerou nesse primeiro momento, só nesse primeiro momento você já começa a entender uma revelação. Você vai começar a entender vários versículos bíblicos, várias transformações. Você vai, através dessa jornada, desses 21 dias que nós vamos fazer, você vai descobrir por que você não consegue mudar em muitas áreas da sua vida. Você vai descobrir por que você ora, por que você jejua, que você pede a Deus, mas você não consegue transformar a sua vida. Por que você ora, que você pede, mas você não consegue mudar? Por que você declara, eu vou agir assim agora, eu vou me tornar essa pessoa, eu vou fazer isso. Isso em todas as áreas da sua vida profissional, da sua vida pessoal, na sua vida física. Você fala, eu vou agir assim. Só que você faz um dia, você faz 2 dias e depois você volta a fazer tudo errado de novo. Você vai ver que nós não agimos na nossa vida de acordo com aquilo que nós pensamos, mas nós agimos de acordo com aquilo que nós somos. E você vai aprender que praticamente de 0 a 12 anos foram muitas crenças instaladas na sua mente, no seu coração, no seu cérebro consciente, que é ligado ao coração. E você vai ver que o coração é um órgão, a ciência vai mostrar que ele é um órgão eletromagnético. Então ele é o órgão que aquilo que você sente aqui, ele emite um campo, ele emite uma energia, ele emite uma frequência e ele traz também mais dessa energia que ele emite. E você vai ver que muitas vezes você traz para a sua vida coisas que estão no seu coração, coisas que você pensa. E muitas vezes você quer mudar aqui, quando você pensa com o seu córtex pré-frontal, com o seu cérebro, quando você raciocina ali e fala assim, eu quero fazer isso. Só que às vezes você não consegue mudar isso. Por que você não consegue mudar isso? Porque já tem uma mensagem no seu coração gravada. Já tem aí dentro do seu coração um paradigma, uma crença referente a cada área. E você age
referente a essa crença, esse paradigma que já foi construído no seu coração. Então você vai aprender, vai ter que aprender a identificar quais são essas crenças, quais são esses paradigmas, para você mudar, para você ressignificar, apagar essa crença errada e inserir a crença nova. A crença que o Espírito Santo vai te ensinar a colocar. E a partir disso, treinando essa nova crença, que é essa crença que é a verdade, segundo a palavra de Deus, você vai ver que você vai conseguir cumprir essa jornada que você quer, cumprir essa transformação. Muitas das vezes, toda a transformação que você tentou fazer na sua vida, mesmo com muita oração, às vezes com jejum, você não conseguiu transformar, porque você estava tentando mudar no lado errado e com a ferramenta errada. Mas a partir dessa jornada, você vai aprender com o Espírito Santo a entrar no alvo certo, mudar o local certo, com a ferramenta certa, e aí sim você vai ver Deus mudando, o Espírito Santo mudando a sua vida, e você vai ver aquilo que você tentava por anos, ou por gerações, você tentava mudar e não conseguia, você vai conseguir através do conhecimento e através da mudança do seu coração, você vai conseguir resultado nessa área. Se você sentiu que Deus falou com você, né? Deus te trouxe até aqui, você ficou comigo até o final. Se você ficou comigo até o final, já deixa para mim nos comentários, Leandro, Deus falou comigo aqui. Eu senti a presença de Deus, que foi Deus que me trouxe aqui. Eu senti aqui que eu preciso dessa transformação do meu coração. Eu preciso mudar crenças no meu coração que foram crenças que não têm me levado para a direção certa. Eu preciso voltar de volta ao caminho. E eu preciso que o Espírito Santo mostre no meu coração tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser edificado. E eu, Leandro, Deus falou no meu coração. E eu estou contigo, Leandro, nessa jornada. Então, se você está contigo nessa jornada, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, que você curta essa mensagem. E que além de você curtir, você compartilhe, você se inscreva no canal. Porque quando você curte, compartilha, você não me ajuda somente a mim. Você ajuda outras pessoas a receberem essa transformação do Espírito Santo. Porque quando você curte, quando você comenta e compartilha, o algoritmo do YouTube ele entende que você gostou do vídeo, ele entende que é um vídeo bom e ele entrega para outras pessoas. E aí o Espírito Santo faz chegar, através do seu compartilhamento, através da sua ajuda, outras vidas, outras famílias, pessoas que estão passando dificuldades, pessoas que estão... Você vai ver que essa jornada, Deus vai mudar o seu coração de forma que você vai ver que a sua vida financeira vai mudar, a sua vida familiar vai mudar, você como pessoa vai mudar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque Deus vai mudar tudo na sua vida. Deus vai mudar tudo. Deus vai tirar você muitas vezes daquela situação que muitos brasileiros e muitos cristãos vivem, né? Muitas pessoas, até mesmo os cristãos, ele vive às vezes naquela vida de angústia, de tristeza, de raiva, de ódio, de rancor, de julgamento. Mas Deus nos chamou para sermos luz. Deus nos chamou para viver no amor, na paz, na alegria, no perdão. Pode ver que muitos ensinamentos de Jesus, ele está voltado para a gente amar uns aos outros. Ele mesmo resumiu a lei em amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, só que você perdeu esse direcionamento. E muitas pessoas, elas não se amam a si próprias e automaticamente elas não amando a si próprias, elas não conseguem muitas vezes receber o amor ágape de Deus. E automaticamente, por não ter esse amor ágape no coração, elas não conseguem transmitir esse amor ágape. E automaticamente elas não conseguem ter paz, elas não conseguem ter alegria. E Jesus, ele nos chama justamente a isso, a ter paz, a ter o amor, a ter alegria, a ter perdão. E não somente ter, ser também. Ser o perdão, ser a paz, ser o amor, ser luz na vida de outras pessoas. Só que muitas das vezes, o nosso dia a dia, muitas das vezes as crenças erradas dos nossos corações, elas nos levaram a gente viver uma vida, muitas das vezes, no julgamento, no ódio, no rancor, na ira. Só que você vai aprender que essas coisas são ações que nós fazemos através de algumas mensagens erradas que estão em nosso coração. E essas obras, elas são obras da carne. Vai ver que Paulo vai dizer sobre algumas obras da carne: ira, peleja, dissensão. Só que Paulo vai declarar que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas aqueles que são do Espírito, aqueles que vivem no Espírito,
Eles crucificaram a sua carne e o seu velho homem. E eles nasceram de novo. E aqueles que nasceram de novo, nova criatura é. Então eles vivem no quê? Eles vivem no amor, na paz, na alegria, na fé, na longanimidade, na benignidade, no domínio próprio. Então Deus nos chamou para viver estas coisas. Porém, se o filtro do nosso coração estiver sujo, até a palavra de Deus, ela vai cair no nosso coração e ela não vai surtir muitos efeitos. Em um dos capítulos nós vamos falar profundamente sobre uma das parábolas mais importantes que Jesus ensinou. Que é a parábola, né, que o texto lá vai falar, o título vai dizer a parábola do semeador, só que nós vamos ver lá que o mais importante ali não é o semeador, é o coração. Então aquele título ali, se ele fosse ser escrito certo, seria a parábola do coração. Porque ele vai falar sobre o semeador, vai falar sobre a semente e vai falar sobre 4 tipos de solo. O solo ali representa o coração. Então a semente representa a palavra. O semeador é aquele que leva essa palavra. Só que você vai ver que o mais importante não é o semeador que leva a palavra. O mais importante não é a palavra, que a palavra é a palavra de Deus, é a palavra perfeita, ela é viva, ela é eficaz. Agora você vai ver o que fazia diferente era o solo. Existiam 4 tipos de solos. E nenhum desses solos, a semente, que é a palavra de Deus, ela prosperou. Mas em 3 solos, a palavra não prosperou. Então, entendendo ali a raiz original ali, que o solo ali representa o coração, em um coração, a palavra de Deus prosperou. Mas em 3 corações, a palavra de Deus não prosperou. Por quê? Porque o filtro dos corações ali, eles estavam sujos. E a palavra de Deus, ela caiu, e esses filtros sujos não deixou a palavra de Deus prosperar. Então é por isso que muitos hoje sofrem, por isso que muitos hoje não conseguem atingir e viver o novo de Deus, porque o filtro do coração está sujo. O solo não está preparado. O solo tem que crescer vários espinhos, várias ervas daninhas, e quando a palavra de Deus ela cai nesse solo, ela não consegue produzir o seu efeito. Mas o Espírito Santo te trouxe até aqui, para você aprender a identificar o que está sujo, qual o filtro, e trocar esse filtro do seu coração, para que a palavra de Deus, quando cair no seu coração, ela poder produzir. Assim como naquela parábola que nós vamos estudar aqui, ela produziu para 30, para 60, para 100, e na sua vida vai começar também, porque você vai trocar esse filtro do seu coração. Você vai aprender juntamente com o Espírito Santo limpar, transformar, e a partir disso a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então neste canal aqui já tem alguns outros vídeos que eu quero te indicar, eu vou deixar aqui em cima outro vídeo para você ir acompanhando, e a partir dos próximos você vai continuando acompanhando essa jornada. Então um forte abraço, eu oro para que o Senhor continue trabalhando a sua vida, trabalhando o seu coração. Ativa notificações aí, aperta o sininho aí, né? Inscreve e ativa o sininho, para que você não perca nenhum desses vídeos, porque nós vamos fazer aqui uma jornada. Então que o Senhor te abençoe, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre você, que você tenha uma semana abençoada e que o Espírito Santo de Deus continua trabalhando no seu coração, tá? Então aguarda aí até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Leandro Nascimento, autor do canal, e aquele que vai ser um canal de bênção na sua vida para transformar milhares de pessoas. E através da minha vida, a sua vai ser transformada. E através da sua, milhares de outras serão alcançadas. Porque Deus vai te despertar. Porque a obra que Ele tem na sua vida, ela não terminou. Ele não esqueceu. E Ele vai cumprir. E através da minha vida, a sua vida será alcançada e mudada. Mas através da sua, outras serão mudadas. Porque Deus vai te levantar. Então vem comigo nessa jornada, que o Senhor continua te abençoando. Até o próximo vídeo, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo.